Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ok, então estão me ouvindo bem. Bom, já perguntamos quem é a primeira vez, independente disso, todos e todas são bem-vindas nessa casa. E, como eu sempre digo, a proposta aqui não é uma palestra, tampouco uma coisa que seja diferente de autoconhecimento. O tema ele é aleatório, né? A gente não escolhe um tema específico para trazer para vocês, eu digo acaso. A gente vai sentindo e vai observando e vai procurando trazer e compartilhar com vocês. E o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, tá? Só que a ideia, e isso me fez pensar bastante, tem aqui cerca de 50 slides, né? Para trazer tudo aquilo que a gente pode revelar como informação no Ministério da Saúde, em vários sites, em vários momentos, né, que são relacionados a esse tipo de sintomática. E eu vou tentar dividir essas duas coisas, entre aquilo que eu acredito, né, desmistificando um pouquinho essa questão de dor, essa questão de que toda a pessoa depressiva ela tem que sofrer. E a gente vai tentar modificar um pouquinho o caminho e ir conversando e chegar lá no final, a gente levar alguma coisa daqui que não seja recordações de uma dor. Pelo contrário, né? Que a gente leve daqui um entusiasmo, uma visão, uma percepção de que nos remeta a um florir, a um sol, a um horizonte, a uma perspectiva. Então, quando a gente diz assim, como posso te ajudar, é uma das orientações, na verdade, que existem em muitos sites, como o CVV e outros. Mas vamos tentar do início. Depressão, se a gente for avaliar, depressão é algo que leva para baixo, né? É mais ou menos essa tradução. Então, algo que leva para baixo. Então, vamos começar a desmistificar isso. Não vamos chamar de doença. Porque aqui a gente está num campo em que a gente não vai buscar termos técnicos, a gente não vai falar como um psiquiatra, como um psicólogo ou um neurologista. A gente vai falar como pessoas, amigos, né, que estão aqui convivendo num momento e vão tentar buscar algum tipo de relação, algum tipo de postura em relação ao que vive, ao que vê, ao que auxilia, ao que faz, ao que sente. Vamos tentar construir um universo mais passivo dentro desse tema. Então, doença para nós é algo que segrega. Eu já disse isso em outros momentos. Então, a gente vai, em vez de doença, a gente vai chamar de sintoma, que é algo passageiro, algo que realmente passa. E eu vou dizer para vocês que, num primeiro momento, eu acredito, e várias pessoas, vários profissionais também acreditam, que este sintoma, que a gente chama de depressão, ele é possível de tratamento, de harmonização e, inclusive, de estagnação do processo, né, de tristeza profunda. A gente vai falar isso daqui a pouco. E sem medicamentoso. Talvez, em alguns casos, o medicamentoso, lá no princípio, né, a alopatia talvez seja necessária, mas existem outros meios, existem outras maneiras de nós, né, convivermos com esse processo. Bom, ele é importante? Sim, ele é importante. Se a gente for ver estatísticas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a gente vai ver que cerca de 33 pessoas por dia no Brasil entram no processo que a gente chama de consumado, né? Cerca de 300 milhões de pessoas ou mais no mundo têm essa sintomática. Se não tem, provavelmente vão ter. Porque a prevalência da depressão, que é o número de dados numa determinada população, é cerca de 19 a 20% no mundo. Isso dá, em média, 1 a cada 5 pessoas no mundo em algum momento vai passar por esse processo. Vai ter algum sintoma, alguma relação, alguma causa, vai gerar uma proximidade desse sintoma, que a gente está chamando, em vez de depressão, tá? Não vamos confundir. Então, quer dizer o seguinte, o que tem aí nesse
pequeno momento que a gente está construindo. O que nos leva à depressão? Né? O que nos leva a um desequilíbrio? Porque, na verdade, é isso. Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala desse sintoma, a gente está falando de um desequilíbrio. Se a gente olhar um exemplo, uma metáfora, a cadeira, e a gente imaginar que essa cadeira é o que nos sustenta, né, na nossa passagem reencarnatória, na nossa vida, no nosso processo existencial, e aí a gente bota que cada um desses pés que sustentam é um grande pilar. E se a gente pensar assim, bom, um pilar deles pode ser o comportamental, o emocional, o outro pode ser os pensamentos, o outro pode ser o corpo, o físico, né? Então a gente tem que começar a olhar isso na nossa vivência, porque é muito simples. Se a gente sair dessa percepção de que, é uma doença, né? É uma dor, e a gente começar a olhar o nosso entorno, no nosso dia a dia, a gente vai observar que tudo é fator de risco, porém, tudo é passível de um equilíbrio, de um reequilíbrio. Aí as pessoas podem dizer assim, mas quem está com depressão está no fundo do poço e é difícil buscar esse reequilíbrio. Sim, com certeza. E a gente tem que olhar este caminho naqueles que não têm e podem ajudar, como posso ajudar, aqueles que estão tendo algum tipo de processo, alguma relação dentro desta sintomática, e aqueles que estão no estágio mais elevado, né? Porque a depressão é o principal causador de um consumado ou de um suicida. Mas a gente não vai falar disso, a gente vai tentar olhar essas questões de uma forma mais suave e ver que é possível, sim, né, a gente tratar essa sintomática com mais tranquilidade. Bom, então tá. Depressão não é doença. Depressão é uma sintomática, ela é passageira. É passível de tratamento, é passível de cura, inclusive sem medicamentoso. Ok? Bom, aí a gente pode pensar assim. Pode pensar. A gente vai começar a desmistificar isso aqui, tá? A doença psiquiátrica. Ok, profissionais. Psiquiatra, neurologista, psicólogos e terapeutas. Psicoterapeutas, enfim. Tá? Eles são os profissionais recomendados, sim. Estudaram para isso, eles se prepararam para isso. E sim, devemos, sempre que percebermos alguma coisa relacionada a esse tipo de sintomática, poder ajudar a pessoa ou poder ajudar a si. Tá? E alguém pode nos ajudar também, se estivermos já envolvidos nessa sintomática. De que maneira? Sendo empático, positivo e sugerindo o encaminhamento dessa pessoa até um local ou um profissional ou alguém que possa orientá-lo. Um bom profissional. Aquele em que há uma relação de confiança e integridade entre ambos. Porque sempre há profissionais e profissionais, a gente sabe disso. Ir pelo caminho do medicamentoso, como eu disse logo no início, ele é positivo se houver sim a necessidade, mas com algum tipo leve, para dar aquela empurradinha a pessoa poder ter que sair da inércia e poder buscar caminhos para sair dessa sintomática. Porém, induzir a alopatia direto me parece um pouco precipitado. Né? E aqui eu não estou questionando o profissional, estou questionando os fatores. Vamos pegar só uma situação suposta. Eu estou com depressão, chego até o consultório. Qual é a rotina desse profissional? Te observar, te ouvir, fazer alguns testes necessários e tipificar. Né? Tipificar essa sintomática. Se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave, que tipo de medicamento em função do tipo de depressão. Uma distimia ou qualquer outro tipo. A gente não precisa entrar
aqui na questão clínica. É preciso a gente entender que o medicamentoso vem de um tratamento relacionado à bioquímica do corpo, os neurotransmissores. Tá? A gente vai chegar lá. Tipo a serotonina, que nos dá ou tira a condição de bem-estar e de prazer. Porém, é por um ajuste, um pequeno ajuste dentro dessa proposta, dessa sintomática que a gente chama de depressão. Esse ajuste é o empurrãozinho para a pessoa caminhar e se auxiliar, e se ver, e se amar. Ok? Bom, acompanhamento médico, sim. Porém, acompanhamento familiar, fundamental. Por quê? Por que acompanhamento familiar? Todas as redes sociais, inclusive o Ministério da Saúde, eles colocam a patologia ou a sintomática, a depressão, como algo já, né, num patamar alto. A gente tem que considerar que, apesar do número de pessoas envolvidas e que vão ainda se relacionar a essa sintomática, todos temos a capacidade, né, de sairmos ou de nem entrarmos nesse processo. Porque é muito cômodo, por exemplo, vamos olhar de umas décadas para cá e vamos falar, só um parênteses, vamos falar da questão da gravidez, do nascimento dos filhos. Antes se cultuava o quê? O nascimento, né, natural. Ia lá, havia o parto natural. Né? Hoje a gente sabe que, no Brasil especificamente, a cesárea ela é a mais orientada. Ah, porque é rápida, sim. Porém, é um caminho projetado. Diferente do que é um caminho natural. Né? Cada um reflete o que achar sobre isso. Fechamos os parênteses. É muito mais fácil eu dar um medicamentoso e seguir o processo dos atendimentos do que eu olhar com mais atenção aquele paciente. Então, volto e nisso eu firmo. Na maioria dos casos, não é necessário medicamentoso. Considerado mal do século por causa das estatísticas, por causa do número de pessoas que estão entrando nesse nicho, né, dessa sintomática. Então, mal do século. Pode passar. Bom, no CID é o 10F33, também não vem ao caso. Pode passar. Infelizmente, essa sintomática, num caso mais elevado, né, de descasos, de falta de atenção, falta de empatia, falta de altruísmo, falta de relação, falta de escuta, falta de muitas coisas, das quais até a gente já falou bastante aqui, né, em conversas anteriores. Só que, infelizmente, leva aquela pessoa que salta de uma origem de um determinado problema, um fato gerador, passa por uma ansiedade, vem a depressão, e isso numa sequência, sem uma atenção, sem uma devida, um devido cuidado. Talvez a gente pudesse dizer que clinicamente seria a síndrome, seria os cânceres, né? Seria o câncer o próximo passo. Mas não, o que está acontecendo, principalmente no Brasil, são os casos consumados, que são as pessoas que, por uma questão muito interna, a gente pode até falar daqui a pouquinho, acabam, né, optando em sacrificar o próprio amor e se tornar mais um consumado. Bom, o apoio familiar é fundamental, o tratamento é feito com auxílio médico profissional por meio de medicamentos e acompanhamento terapêutico, conforme cada caso. Então, só está ratificando o que eu disse para vocês. O médico é importante, sim. O profissional é importante, sim. Deve ser o primeiro a ser informado, né, e conduzido aquela pessoa para um profissional. Mas a gente tem que cuidar, então, o medicamentoso. Eu vou fazer diferente, pessoal. Eu vou seguir uma linha de raciocínio em cima dos títulos que estão ali. Senão a gente vai navegar sobre várias coisas aqui que eu acho que vai fugir um pouquinho da questão. Tá. Como posso ajudar a pessoa que está com essa sintomática?
A gente percebe isso conforme a pessoa reage no seu dia a dia, na nossa relação. Isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser entre amigos, pode ser na própria relação afetiva entre homem e mulher, pode ser nas crianças, pode ser nas pessoas de mais idade. A depressão, ela aparece, essa sintomática, ela aparece em função do quê? Reativa ao dia a dia, reativa às situações que acontecem. Se a minha relação profissional ela não está boa, eu posso gerar um estresse. Tá? Esse estresse já é motivo para eu começar a caminhar para essa sintomática. Se eu rompo a minha relação afetiva, isso também é motivo, porque me dá um sentimento de perda. Isso também me leva, de alguma forma, a se aproximar dessa sintomática. E assim, são vários os casos no dia a dia que rompem com a possibilidade de eu estar equilibrado, de eu estar feliz, e a felicidade é momentânea, de eu estar em contentamento, de eu estar numa boa relação profissional, de eu estar numa boa relação no meu dia a dia, com a minha família. Isto são fatores que acontecem a todo momento. E são suficientes numa somática, se somando fato a fato, a chegar numa situação que eu nem percebo, que é justamente esta, numa condição de estar para baixo, numa condição de esmorecer, numa condição de perder a vontade, de perder o estímulo, de perder a razão do que é mais importante muitas vezes, que é a própria vida. Então, como posso ajudar essa pessoa? É justamente sendo positivo. Quando a gente falou aqui de empatia, quando a gente disse estar dentro, ou seja, respeitar o sentimento do outro, nos traz muito a questão da comunicação não violenta, que é a escuta. A pessoa precisa ser escutada e não questionada, não aconselhada, não comparada, não fazer um comparativo da vitimização. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Tu vai melhorar. Não, tu tens que melhorar. Esse tipo de coisa descredibiliza a tua possibilidade de ter uma aproximação a essa pessoa. Dependendo do estágio em que ela está, ela olha para ti e diz que tu é mais uma pessoa, ela pensa, tu é mais uma pessoa que não a escuta. Não é mesmo? A gente não percebe isso. A gente não se dá conta porque a nossa rotina diária ela é muito repetitiva. Nós temos padrões repetitivos. E isso é na nossa relação, é no nosso dia a dia, é no nosso convívio, é no nosso trabalho. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem padrões repetitivos. E a gente só dá um salto à frente e percebe as coisas quando a gente realmente quebra um pouco esse padrão e tem um olhar um pouquinho para fora. Então, assim como a depressão, como qualquer outro tipo de sintomática que acontecem, é meramente a falta de cuidado. Porque o equilíbrio, a manutenção é permanente. Todos nós, por exemplo, com raras exceções, nós esquecemos de orar durante a noite ou durante a manhã. Eu acordei bem, ok, estou atrasado para o serviço, e a gente acaba não tendo a rotina da prece, que é como se fosse um grande medicamentoso. E isso a ciência já provou. Essa relação com Deus, independente da devoção que temos, é um grande contato com a nossa própria raiz, o nosso próprio amor, nosso próprio coração. E que nos traz, inevitavelmente, o equilíbrio. O equilíbrio para poder suportar uma agressão verbal, o equilíbrio para poder compreender o companheiro, a companheira, o equilíbrio para, no meu trabalho, ter os enfrentamentos diários, os desafios diários, no trânsito, em qualquer lugar. Então, essa sintomática, por mais que coloquem também como sendo genética, ou de uma questão bioquímica, de um ajuste necessário dos neurotransmissores, para todos os efeitos, os três principais, a serotonina, a noradrenalina e a
dopamina, elas são parte de nós. São neurotransmissores? Sim, são neurotransmissores. Fazem parte de nós e parte do nosso equilíbrio. Assim como quem come muito doce, provavelmente, talvez tenha necessidade de cálcio. Enfim, nós somos uma estrutura que precisamos de equilíbrio e assim por diante. Então, nós não temos que olhar a depressão, essa sintomática, como um bicho-papão ou como um símbolo de dor. Nós temos sim é que olhar para dentro da gente, no nosso dia a dia, observarmos o equilíbrio da cadeira e vermos como estamos nas nossas emoções, como estamos nos nossos pensamentos, como estamos com o nosso corpo físico, não a parte estética, mas sim a parte estrutural, ou seja, boa alimentação, um bom exercício, uma boa meditação, o yoga, tudo aquilo que nos traz a compassividade, nos traz a possibilidade de observar o todo e optando por aquilo que queremos fazer, sem entrarmos num padrão repetitivo, numa questão que é uma engrenagem que nos prende do começo ao fim e nós não conseguimos perceber as diferenças, porque não conseguimos olhar lá fora. Bom, de onde vem a depressão além da questão bioquímica? A gente tem que pensar que, além da genética, se a gente trazer um pouquinho o pensamento lá para trás e formos sem críticas à Inquisição, à Igreja, e observarmos que naquele momento a escuridão, as trevas, era a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento nos limitava a transcender. E o que nós tínhamos como opções? Deus e o sofrimento. No momento que o sofrimento é um patamar ou é uma vertente que está enraizada daquele tempo para cá, até hoje, se nós observarmos, o sofrimento para nós, ele é inconscientemente necessário para que a gente possa dar um passo à frente. Inclusive a gente diz, sem sacrifícios, a gente não consegue as coisas. Da mesma forma a gente pode dizer que muitas vezes sem sacrifício a gente não é feliz ou não busca felicidade. Mas realmente é necessária a insatisfação, no caso, o sofrimento? Não é. Então, se nós pensarmos que isto vem já enraizado, ancestralidades, tempos remotos, tudo aquilo que nos faz, num processo reencarnatório, na progressão evolutiva do espírito, que é cíclica, nós trazemos isso já. E aí, também por indução midiática, a gente acaba dando peso a algo como a depressão e tornando ela uma dor num altar que tem que ser respeitado. Eu quero que vocês me entendam que a questão da depressão, assim como vários outros fatores, né, psicossociais que a gente conduz, eles nos moldam, eles nos dão um caminho engessado. E nós precisamos quebrar esses ritmos. Se eu pensar como um sociólogo, como Emily Durkheim, me parece que é este, ele vai ver a depressão ou o suicídio como algo natural na sociedade. E vai tratar isso como uma estatística. Porque o processo social, o processo econômico, o processo de uma sociedade impera-se por movimentos. O suicídio e a depressão é um mero movimento que faz parte da questão social. Isto na visão da sociologia. Então, eu quero que vocês entendam que são várias as vertentes nos dando teores daquilo que só nós sentimos, daquilo que só nós vivemos. As dores que nós temos, assim colocamos dores, né? Mas o que sentimos, nós sentimos, de fato. É similar a dela, a dele, a dela? Sim, é similar. Mas não é a mesma. É como a minha ansiedade é diferente da dela, por mais parecida que seja. Mas só nós
temos condições de olhar no horizonte e plantarmos um sol. É só nós que temos condições de entendermos a relação dos girassóis. Porque nós somos os seres inteligentes, nós somos os seres divinos e nós somos quem dá a direção à nossa vida. Volto a dizer, a alopatia no começo, ela tem sim uma importância leve, mas ela não é o principal alicerce, ela não é um dos pés da cadeira, né, que nos conduz na caminhada. Ela é um regulador bioquímico dos neurotransmissores, vamos colocar assim. E só. Casos mais graves, ok, dá para concordar. Diferente disso, não. Diagnóstico. Sim, voltamos aos profissionais. Quem é que pode dar o diagnóstico? O médico, o profissional. Tá? Só não esqueçamos que o diagnóstico é uma propensão em cima daquilo que se observa. A gente pode pensar no processo cartesiano, isso aqui é uma cadeira, e não é nada diferente disso. Eu posso dizer, tu está com distimia, e na verdade ela está transitando entre esse processo, ou não. Então, te dou o medicamentoso e vamos ver o que dá. Se não funcionar, a gente troca. Então, volto a dizer, gente, mesmo que nós estejamos neste momento, né, de relação com essa sintomática, a gente é perfeitamente capaz de viver uma vida feliz, proativa, fazendo coisas muito simples na nossa vida, que nos trazem um equilíbrio. Sem a necessidade do sofrimento, sem a necessidade da sintomática específica aqui que a gente está conversando. Tipificação. A gente pode dizer assim, ó, o que diz diria o médico? Tu tens uma sintomática leve, moderada ou grave. E dá um nome técnico àquela determinada sintomática. Ok. Mas vamos mudar um pouquinho esse parâmetro e vamos olhar assim, ó, o quanto eu valorizo o auto-amor em mim. O amor que eu dou a mim. O amor que eu ofereço a mim, nos meus dias, no meu trabalho, na minha relação, na minha caminhada. O quanto que eu dou? O quanto eu me ofereço? Eu não estou falando de mim para uma outra pessoa, mas o auto-amor, como Dom Miguel Ruiz titula. O quanto eu ofereço a mim? Independente da minha sintomática, da minha passagem momentânea dessa questão, tipo depressão. Quanto que eu ofereço de amor a mim? Porque a pessoa que tem depressão, vamos considerar o seguinte, ela se ama. Ela não deixa de se amar. O problema é quando ela quer sacrificar esse amor. Sofrimento. Porque ela não acredita, porque ela deixa de escutar, porque ninguém sabe o suficiente ou não percebe de ter uma relação de escuta, de empatia, de altruísmo, de proximidade, de auxílio, de disposição. Mas a pessoa, ela se ama, todos nós nos amamos. A questão é quanto que nós oferecemos de amor nas nossas relações, no nosso dia a dia. E o grande problema daquele consumado lá à frente não é porque ele não se ama, ele se ama muito. Só que do lado de fora, ele não vê apoio, ele não vê quem o escute. E o que ele faz? Ele sacrifica esse amor. Ele sacrifica esse amor. Ele nunca deixou de se amar. Ele só não conseguiu viver esse amor. Então eu pergunto para vocês, o quanto de amor vocês oferecem a si no dia a dia de vocês? Agora vocês vão entender.
Eu estou numa relação que eu não sou feliz naquela relação. Mas eu me sacrifico para manter uma relação. O quanto eu sou feliz? Ou será que eu deveria olhar diferente essa relação e me sentir feliz de fato? Ou eu vou simplesmente viver anos numa relação colocando em sacrifício o amor por mim, o auto-amor? Eu não estou dizendo que vocês devam romper as relações, mas observar que as relações elas devem transcender, elas devem mudar. Eu não digo só a relação afetiva, mas a relação com os familiares, a relação no trabalho, a relação no dia a dia. Por que eu xingo o azulzinho depois que ele me multa? Qual é a minha relação com esse processo? Parece superficial isso que eu estou perguntando para vocês. Mas são esses detalhes que constituem uma possibilidade de equilíbrio no dia a dia. Como me relaciono com o meu chefe, com o meu colega de trabalho? Como me relaciono com meus colegas de aula? Como me relaciono com meu filho? Ah, mas eu preciso trabalhar, eu e meu esposo trabalhamos, passamos fora, ele fica com a irmã maior, está incomodando na escola, antidepressivo. É hiperatividade. Como me relaciono com isso? São essas coisas que nós não observamos. São essas situações simples e aparentemente superficiais que fazem um feedback de equilíbrio ou desequilíbrio da nossa vida. A sintomática que chamamos hoje de depressão, ela é meramente uma sintomática. Há uma parábola, assim, né, que faz esses altos e baixos de algo mais elevado, mais grave, mais moderado ou mais leve, para todas as questões. Só que nós temos a possibilidade, nós somos capazes, sim, de transformarmos, de transcendermos, porque nós temos a possibilidade de tratar o amor, de tratar a relação, de tratar a palavra, de tratar o modo adequado de vida. Mas nós nos permitimos, sim, comer aquilo que a gente sabe que não deve comer. Às vezes falar aquilo que a gente sabe que não deve falar. Nós sabemos disso. Ah, nos arrependemos? Sim, nos arrependemos. Mas temos consciência do processo. Porque eu diria que uma criança, quando cai, ela nos dá a melhor lição de vida. E nós dissemos, levanta para cair de novo. Não é assim que a gente diz para as crianças? Na verdade, é uma grande sapiência isso que a gente diz. Acredito que nas passagens de Jesus, em algum momento ele disse, levanta-te e anda. Não foi? E, na verdade, o processo evolutivo de cada um de nós, mesmo com essa sintomática, ou percebendo essa sintomática, na verdade é isso. É adquirindo consciência dos fatores de risco, adquirindo consciência e percepção em cada olhar, em cada pessoa que está ao nosso entorno, e oferecermos a ela, sim, ajuda, e sermos ajudados. Se somos uma grande família chamada humanidade, qual é a dificuldade de sermos irmãos? Eu estou procurando aqui falar, gente, não numa visão espírita, mas numa visão universalista. Porque não é o fator religião, o fator devoção àquilo que eu acredito, que vai modificar o espírito viajor que está dentro de cada um de nós. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, inclusive aquelas que depois vão assistir no YouTube essa conversa, vão dizer, mas ele não está falando nada de depressão. E eu vou dizer para vocês, nós temos um lado positivo e um lado negativo da vida. Nós pensamos positivamente, nós pensamos negativamente. Nós sentimos a dor ou nós positivamos a mesma para que a gente possa caminhar. Nós ficamos na inércia, estagnados, ou nós caminhamos. Nós temos opções.
A dualidade nos veio, assim como o livre-arbítrio, para que a gente escolhesse a unidade. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, nesse sentido, eu não estou julgando ninguém. Eu cometo muitos erros e busco a consciência para que no próximo tombo, sabendo do próximo tombo, me doa menos e que eu possa sim levantar e seguir. Então, na verdade, a ideia, foi por isso que eu mudei, esses 50 slides vocês encontram. Se entrar no Ministério da Saúde, vocês vão encontrar muita coisa parecida do que está aqui. Mas, o que eu quero conversar com vocês, porque essa é a ideia, quando a gente procura auxiliar alguém, é conversar, é trocar ideias, é poder oferecer caminhos. Né? Assim a gente vai diminuir um pouco essa sintomática. Bom, o que causa depressão? É o desajuste, é o desequilíbrio. Tá? E como é que a gente adquire esse equilíbrio? Se nós pensarmos hoje que a gente tem processos como a meditação, como o yoga, a gente vai correlacionar com o que eles chamam de doenças mentais. Sim, porque a depressão é dado como um transtorno mental. Né? Então, é uma questão que acontece a partir de um distúrbio bioquímico, a partir digamos assim, da má sinapses dos neurotransmissores no cérebro. A gente pode pensar várias coisas, porque aqui pouco importa o termo técnico. A gente sabe que esses neurotransmissores, eles suprem a bioquímica e dando equilíbrio ou desequilíbrio nesse processo, que chega a uma patologia, uma sintomática, no caso aqui, que a gente chama de depressão. Quando a gente está em equilíbrio, a gente tem pensamentos mais leves, mais tranquilos, a gente é mais organizado, a gente se processa melhor. A gente observa determinado evento, determinado episódio ou cenário, e a gente consegue com tranquilidade supri-los, porque a gente não está com a cabeça repleta de pensamentos negativos. Ou pouco estamos também com a matéria da mídia, do jornal, da televisão, sobre a tragédia da noite passada. A gente está pensando, sim, em viver a vida com tranquilidade, com passividade, com alegria, buscar momentos de felicidade, da boa relação, da paz, da amizade, do carinho, do sorriso entre os colegas, numa confraternização, a saída com os amigos, com a família. Na verdade, quando a gente estar leve nos nossos pensamentos, nos possibilita esse impulso, esse entusiasmo de buscar isso. Diferentemente quando não estamos. Então, a meditação nos traz, e a meditação não é o zen, a meditação é simplesmente silenciar e poder respirar. Poucos minutos equivalem a uma prece, equivalem àquele momento de reflexão interna que a gente pode até chamar de vacuidade, ou de vazio, ou de nirvana, são nomes. Mas aquele momento em que a gente está para si, a gente está para o todo. E esse momento nos traz grandes benefícios, inclusive um relaxamento de todo esse pensar, de todo esse sofrimento, porque o sofrimento é uma insatisfação dada por uma subjetividade afetada por determinado fato gerador. E esse sofrimento, nós podemos olhar para ele e transformá-lo numa tristeza. Por exemplo, nós observamos um pequeno cão atropelado à nossa frente e nós sentimos tristeza por aquilo. Ou uma perda maior de um familiar ou conhecido, nós ficamos tristes sobre isso. E este motivo, essa tristeza, ela é comum. Faz parte da nossa vida, da nossa jornada, ficarmos tristes. E a sintomática que a gente está falando é um vazio. É um vazio em que há motivos, sim, há motivos. Mas é um vazio que se prolonga, às vezes, por 2 semanas, uma tristeza persistente, uma tristeza
perene, digamos assim. A gente nem percebe. A motivação nem é tão mais importante. A gente simplesmente se entrega. E esse que está, aí é que está a questão. Por que nos entregamos a um vazio? O amor está ali. Por que caímos? Por que depressão? Por que caímos para baixo? Caímos, redundante, mas por que caímos? Porque não observamos esse amor que sentimos. E esse amor está dentro de cada um de nós. Na medida que nós podemos e oferecemos. No caso, leve, moderada ou uma mais elevada. Né? Basta nós trocarmos os padrões repetitivos por novos modelos, por novas maneiras de proceder. Se o café, que todos gostamos e aprendemos a tomar café, nós sabemos, se não sabemos, afeta a serotonina. Ou seja, o excesso de café afeta a serotonina. O que é a serotonina? É aquele neurotransmissor que nos dá bem-estar, nos dá prazer. Mas eu gosto de café, eu vou continuar tomando. Tudo bem, é uma opção. Mas nós sabemos disso. Carne vermelha. Nós estamos habituados aqui no Sul com churrasco. Socialmente aceito, como uma bebida, como um cigarro. Mas nós sabemos disso. Então, quando nós entramos num estado ou num momento de tristeza profunda, nós já sabíamos disso. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? Nós temos a opção de nos amar. E quando eu digo nos amar, é respeitar os nossos limites. Saber por onde andamos. Saber com quem nos relacionamos. E o que fazemos. Ninguém é obrigado a estar numa situação em que te faz mal. Estar num momento, estar com alguém, fazer algo que não te agrada, que te traz insatisfação, isso é sofrimento. Porque afeta subjetivamente o teu ser. E tu nega o amor que tu tens para oferecer para ti mesmo. Por que é tão bom a gente fazer um ato voluntário, um processo voluntário, estar num grupo voluntário? Porque este grupo acolhe um ou mais pessoas. E esse grupo está envolvido no entusiasmo de fazer algo que envolve amorosidade, que envolve empatia, que envolve altruísmo, que envolve todos esses que poderíamos dizer que seriam benéficos neurotransmissores, né? Se assim fossem. Tu ter empatia, fazer atos de voluntariado, de bem para as pessoas. Porque tu está fazendo isso para ti, porque tu te sente bem. Assim, quando tu faz a tua prece, tu te sente bem. Tu pode chorar, tu pode pedir, tu pode xingar a Deus, mas tu te sente bem. E esse sentir bem é opcional. Sofrimento, como a monja Cohen diz, é opcional. O que eu quero colocar na cabeça de vocês é isto, mudança de paradigmas em relação a essa sintomática e tantas outras. Tá, então assim, diferença entre depressão e tristeza eu acabei de falar. A tristeza tem um motivo aparente, geralmente esses motivos aparentes, eles são os fatos geradores que te deixam triste, mas isso é normal. Isso é normal acontecer. O que não é normal é quando a gente se permite cair numa tristeza profunda, persistente, perene. Tá? Exatamente essa é a diferença. Bom, cuidados com quem a gente percebe que tem algum tipo, né, de característica, está muito triste, está comendo demais, está comendo de menos, não fala com ninguém, não sai mais, não quer sair, né? Tu convida, não, vou ficar em casa. Aí tu convida, tá em casa, tu convida, não quer se relacionar com os amigos. São várias as características. A gente muda por quê? Porque aquela pessoa passa a ter um padrão
muito isolado de tudo. E como é que a gente vai fazer? Geralmente a gente tem que ter empatia, a gente tem que chegar até essa pessoa, se a gente é amigo, se a gente é irmão, se a gente é colega de trabalho, e de alguma forma a gente tem que chegar e dizer: eu posso te ajudar? Parece-me que talvez tu esteja com essa sintomática, talvez tu esteja depressivo. Posso te ajudar? Quem sabe a gente vai, eu vou contigo, vamos até um CAPS, até um local, né? Esses locais, a CVV, enfim, que podem te auxiliar. Ou quem sabe vamos junto, vamos ligar para um 188 no CVV, eles vão conversar contigo. Fala com eles, vê o que eles vão te dizer. O que tu acha? Quer dizer, ser empático, estar junto. Muitas vezes eu te amo ajuda. E muitas vezes simplesmente ficar em silêncio e escutar. E se a pessoa começa a falar, é maravilhoso tu escutar. Somente escutar. Então a gente pode ajudar essas pessoas assim. E elas não são diferentes de nós. Elas estão por um sintoma, e esse sintoma é passageiro. É isso que a gente tem que começar a olhar e mudar dentro da nossa concepção, seja teórica ou de autoconhecimento, dentro desses termos. Não falamos mais doença, gente. Doença parece que segrega, e não é isso. A gente vive numa comunidade, a gente vive numa sociedade, numa humanidade, e a gente precisa sim usar da nossa humanidade para observar aquele que está do lado da gente. Então, quando a gente começa a usar alguns termos, aí a fala correta, que a Monja Coen fala também, a gente tem que pensar um pouco antes de falar. Porque às vezes uma palavra expressa de uma forma, por mais que tu queira ser gentil, às vezes machuca a pessoa. E peguem como exemplo isso, falar doença e falar uma sintomática, dá uma grande diferença. Prevenção. Bom, o maior cuidado das pessoas hoje, principalmente desses institutos como o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, em relação a esse fator de risco dado por essa sintomática, é o olhar lá adiante. Né? Uma consequência, um fator que está crescendo muito, que são os consumados, que as pessoas que, por opção, sacrificam o amor e tiram a própria vida. E como está crescendo muito, a prevenção vem em cima de estudos, mas não da real vivência com cada um desses que está num processo grave de depressão e que acaba sendo um consumado. Então a prevenção, gente, a gente tem que ter dois olhares, isso independente de profissionais. Eu poderia ser um terapeuta, eu poderia ser um psiquiatra, eu poderia ser um amigo, poderia ser um irmão. Mas vamos pensar de uma forma bem tranquila. Tá? Nós temos 3 momentos. A pessoa saudável, isso, vamos botar, saudável em relação a essa sintomática, ok? A pessoa que está com algumas características e tendo uma ou duas ou três ou quatro, enfim, elas se somatizam ou vão mais fortes em uma única, o que ela traz para ti? Ela te traz a condição de que tu estás vivendo esse processo. E que tu pode sair, mas tu estás vivendo esse processo. E aquela pessoa que atingiu um grau elevado, porque ela transitou, passou por várias pessoas, passou por vários tratamentos, terapeutas, enfim e tal, e ninguém soube escutá-la adequadamente. Ninguém soube oferecer a ela o que ela precisava, ou ela não reconheceu. Não vem o caso, mas ela está num momento alto dessa parábola, né? E aí é um caso grave, onde implica sim medicamentoso, implica sim cuidados mais elevados sobre essa pessoa. Mas vamos pensar assim, as pessoas saudáveis. Agora vamos pensar de forma geral, independente da patologia, independente da questão. As pessoas saudáveis, elas devem ser cuidadas? Ou a gente deve olhar só as pessoas que têm uma sintomática ou outra? O que vocês acham? Uhum. As pessoas saudáveis são as que a gente mais tem que olhar. Nós precisamos nos ver, precisamos nos cuidar, precisamos nos amar,
e não perder o equilíbrio. Porque no momento em que nós nos permitimos, nós saltamos para o segundo momento. Tá? Muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe que está com uma característica ou outra, e nem aceita. A pessoa que está de fora nos observa e diz assim, tu está tão quieto ultimamente, o que anda acontecendo? Não, estou bem, estou bem. Tu teve essa questão chata, enfim, né? Aconteceu aquela questão com a tua família e tal, tu já te recuperou e tal, mas tu anda assim, meio cabisbaixo, tu anda faltando muito trabalho, tu não fala com ninguém, a gente pergunta e sempre tá tudo bem. Tem certeza? Posso te ajudar? Não, tô bem, tô bem. Então as pessoas, às vezes, realmente, na maioria dos casos, as pessoas não percebem que tem as características, os sintomas, né, vinculados às causas que geram essa sintomática maior. Então a gente precisa observar os saudáveis. Eles são tão importantes quanto as pessoas que já adquiriram, se relacionaram e permitiram um desequilíbrio e aí estão vivendo essa fase que pode se tornar, sim, moderada a grave. Então a gente tem que ter o cuidado geral na observação. E como é que a gente faz isso? Quem aqui pratica um exercício que seja semanal? Levanta a mão. Certo. Quem pelo menos caminha uma vez por semana? Certo. E quem acha que se alimenta adequadamente durante o dia? Uhum. Bom, eu não preciso dizer para vocês que está totalmente desproporcional a ideia do que seria o equilíbrio. Né? Não deu nem um 50% assim. Então, o que está faltando, gente? O que está faltando? Eu preciso ter um encontro, digamos assim, com a dor, com um fato marcante na minha caminhada, na minha jornada, para que eu mude o meu padrão, para que eu pense diferente, para que eu sinta, me relacione diferente. Porque aí a gente cai, e eu não queria entrar nessa questão, a gente cai na devoção. E aí a gente traz aquela coisa antiga, né, que eu também não concordo, mas na maioria das vezes parece que encaixa direitinho. Ou pelo amor ou pela dor. As coisas acontecem por essa dualidade. E aí eu pergunto para vocês, de novo, não é impossível, mas muitas vezes a gente está diante do amor e é só aceitar a condição. E a gente não abraça. E aí a gente vai para o outro lado, até o momento em que começa a doer. E aí a gente é obrigado a usar esse termo. A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Mas pelo amor, alto amor. Eu não gosto de dizer amor próprio, que parece que é o meu. Não. O amor é o alto amor, é aquele amor interno, é aquele que vibra, que expande de dentro para fora. Então a gente tem opções, a gente tem como dizer o que é bom ou o que não é, a gente tem condições de perceber o desequilíbrio e a gente pode viver, sim, distante dessa e de tantas outras sintomáticas. Eu vou pedir perdão para as pessoas que esperavam um aprofundamento no tema. E eu preparei para isso. Mas não é o que eu queria aqui quando cheguei, de trazer para vocês questões tão repetitivas que estão em vários locais, como sites e institutos, porque nós não temos que valorizar isto como dor. Nós temos que valorizar a nós dentro de uma percepção mais viva. E nós temos essa capacidade.
Eu vou pedir para vocês agora algo bem simples. Bom, antes, porém, eu quero só mostrar para vocês. Vai um pouco antes. Tá, esse aí. Tá, que também é nossa responsabilidade. Então, assim, ó, nós temos o Centro de Valorização da Vida, tá, que realiza apoio emocional e preventivo do suicídio. Na verdade, quando a gente fala do consumado, do suicida, a gente está falando da pessoa que está com depressão grave, depressão severa e salta deste momento por um momento muito curto, né, em que perde a compassividade, a compaixão de si e deixa e sacrifica seu amor e acaba tirando a vida. Só que esse é um instituto que está funcionando no Brasil. Então, de qualquer lugar, de forma gratuita, pelo 188, a gente liga do celular, telefone fixo, e haverá pessoas 24 horas, às 24 horas haverá pessoas voluntárias dispostas a receber a ligação e preparadas para ouvir as pessoas, para ser a escuta, para ser aquela pessoa que vai simplesmente ficar horas, se for necessário, para te ouvir. Então, isso tem que ser difundido, tá? Então, CVV e outros institutos, mas este está diretamente ligado ao SUS, ligado ao governo federal, e está atuante, seja para depressão, seja para um salto posterior, tá bem? Então, assim, eu gostaria que vocês agora colocassem, se sentassem, descruzassem as pernas, colocassem as mãos com as palmas para cima, acomodassem devagarinho. E nós vamos fazer dois exercícios, tá? Um é uma ideia de meditação, para vocês perceberem a diferença. E depois a gente vai escutar uma musiquinha, tá? Só entendam assim, ó, respiração completa, tá? Respiração completa, a gente traz o ar pelas narinas e solta o ar pelas narinas, tá bom? A boca fica fechada. Então, quando eu disser para vocês, faça uma respiração completa, o que vocês vão fazer? Vão respirar até o limite do esvaziamento, tá bom? Então, fechem os olhos, por favor. Pode botar o vídeo mesmo. Tá. Vamos começar então.
Mantenham os olhos fechados. Apenas escutem e alegrem o coração de vocês. Abra seus olhos, abra sua mente, abra seu coração para que venha o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente, Se abracem individualmente, mantém os olhos fechados, apenas se abracem. Simples. Se toquem. Percebam. Mantendo-se assim para o mundo. Abra seu coração para existem. que o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente, abra o coração para o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente, abra o coração para o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente, abra o coração para o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente, abra o coração para o amor de Deus. Abra seus olhos, abra sua mente.